eu sou a Melissa Maciel e essa é mais uma entrevista do quadro UNASP 40 anos. Hoje nós temos a alegria de receber o professor Everson Mickenberger, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida no UNASP. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. E eu gostaria de começar perguntando sobre as suas origens, onde nasceu, seus pais, quem eram. Ok. Bom, é um prazer estar aqui comemorando os 40 anos do UNASP Campus Engenheiro Coelho. E quem diria, né? Eu já estou aqui nesse campus há mais de 20 anos, né? Metade da história do campus eu estou aqui. Na verdade, eu vim para cá de mudança de Porto Alegre, onde eu fiz minha pós-graduação, mas na verdade eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina. Então eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Meus pais são Herbert Mickenberger e Irene Gol Mickenberger. Meu pai também é catarinense, mas a família toda de Curitiba. E minha mãe é catarinense ali, do interiorzinho ali do Vale do Itajaí. E você é de família adventista? Sim. Meus pais são adventistas. Meus avós maternos foram batizados, eles se converteram ao adventismo. Meus avós paternos já eram adventistas. Uhum. E como o senhor foi convidado a trabalhar no UNASP? Por quem? Em que época? Olha, essa é uma história que não sei se tem alguém que convidou especificamente, né? Eu lembro que fazia já algum tempinho que eu tinha terminado minha graduação e um dia eu estava folheando a revista Adventista e veio um anúnciozinho ali que o UNASP, na verdade não era o UNASP, né? Era o novo IAE, precisava de professores em algumas áreas e tinha a lista das áreas e tinha lá a administração, que era a minha área de formação. Quando eu vi aquele anúncio, eu pensei assim, puxa vida, é isso que eu quero. Eu quero voltar para a sala de aula. Eu tinha tido uma experiência como professor na escola básica, lá em Florianópolis. E quando eu vi o anúncio, me deu aquela coisa assim, puxa, é isso que eu quero. Eu quero voltar para a sala de aula, quero ser professor. E ali nasceu o desejo de vir para cá. Vendo aquele anúncio, eu decidi fazer especialização, mestrado e tentar encontrar um caminho para vir para cá. Então, quando eu já estava no mestrado lá em Porto Alegre, já perto do meu último ano, eu entrei em contato aqui. E, enfim, já que eles disseram que precisavam de professores nessa área, eu me candidatei. E uma curiosidade, só uma pequena curiosidade, quem colocou o anúncio lá na revista Adventista foi o pai da minha esposa atual. Sério? Que legal! Então, eu não conheci, porque depois que ele colocou o anúncio, mais algum tempo ele veio a falecer, mas eu vim pra cá, daí acabei conhecendo a Nina e a gente se casou, né? Então, eu brinco com a Nina, né, que o pai dela me trouxe pra cá e a gente se conheceu aqui. E que ano que o senhor chegou aqui no UNASP? Eu cheguei no dia 5 de janeiro de 2001. E quais foram as principais funções que o senhor exerceu desde aquela época? Tá. Inicialmente, professor, eu dava aula nas disciplinas de marketing e metodologia de pesquisa para os cursos de administração e comunicação social. Depois de um tempinho, eu tive a oportunidade de trabalhar também no Campus São Paulo e lá eu assumi a função de coordenar estágio e TCC para a primeira turma de formandos do Campus São Paulo. Eu fiquei nesse processo ali com estágio e TCC no Campus São Paulo, acho que por 1 ano e meio, 2. Em seguida eu voltei totalmente para o Campus EC, assumi também estágio e coordenação de estágio e coordenação de TCC aqui no Campus EC. Passado mais alguns anos, eu assumi a coordenação do curso de administração em 2007 e fiquei nessa função até dezembro de 2016. Aí, em dezembro de 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar na gerência acadêmica do nascente, né, UNASP EAD para graduação. A gente trabalhou então na produção, na criação dos 6 primeiros cursos de graduação totalmente EAD do UNASP. E fiquei ali no EAD até fevereiro de 2021. Mas em 2020 eu acumulei a função também de diretor de graduação aqui do Campus EC. Então eu fiquei nessa função de diretor de graduação do Campus EC de 2020 até o fim do ano passado, até 2022. E agora eu estou na direção de extensão do UNASP Tricamp. E durante esse período que o senhor foi professor e coordenador, acompanhou algumas mudanças nas grades curriculares, matrizes? Com certeza, especialmente no curso de administração.
a gente acaba se envolvendo, né, com mudança de matriz curricular. Eu acho que acompanhei pelo menos umas 3 ou 4 mudanças de matriz curricular no curso de administração. E depois, né, na função de gerente acadêmico, diretor de graduação, a gente daí acompanha diversas mudanças de matriz curricular, porque daí passa a ser quase o nosso dia a dia, né, olhar a matriz curricular e acompanhar esse processo de mudança. Então é bastante até recorrente essa necessidade de rever matriz curricular. Né? E nós sabemos também que o NASP é um lugar que muda muito o tempo todo, né? Então, como era o campus quando o senhor chegou aqui? Eu estava lembrando disso esses dias. Eu cheguei aqui, o prédio do ensino superior, ele não tinha essa estrutura toda, né? Ali, a gente entrava no prédio por aquele corredorzinho ali que passa na frente do auditório. Ali era um corredor e não tinha aquele bloco A ali no meio, né? Era só aquele corredor e aí tinha o bloco D, que hoje ali funciona psicologia e teologia em cima, né? E o bloco B, onde tem os laboratórios de informática e agora funciona ali em cima curso de agronomia. Então era isso o prédio do ensino superior, era essa parte lá de trás, mais um corredorzinho aqui. A gente ainda não tinha igreja, a igreja funcionava no auditório central. Lógico, os residenciais não tinham ainda as alas novas, era só a ala mais antiga. E a avenida de acesso do campus não era asfaltada, e todo o contorno do campus era com aqueles pedregulhozinhos cinza, né? A vicinal já era asfaltada, né? Mas aqui dentro não tinha asfalto. Então foi asfaltado, acho que naquele ano que eu cheguei, em 2001 mesmo, se eu não me engano, foi tudo asfaltado aqui. A igreja, a gente mudou para a igreja ainda sem estar pronta, né? A gente mudou para a igreja ainda em 2001, se eu não me engano, em fevereiro de 2001, a gente já fez a mudança do auditório central para a igreja, ainda em construção, sem os bancos, a gente usava as cadeiras de plástico, né? Não tinha carpete. Eu lembro que a gente ganhou até um tapetinho de EVA para usar quando a gente fosse à igreja. Eu acho que basicamente eram essas. Sim, escola de artes funcionava na casa onde era a antiga sede da fazenda, na igrejinha, na capelinha, ali era a escola de artes também. Não tinha essa escola de artes aqui pertinho do refeitório. E ao longo de todo esse tempo, nos setores que o senhor passou, teve algum assim que teve alguma mudança de desenvolvimento marcante assim? Eu acho que eu talvez pudesse falar da área acadêmica em geral, né? Acho que nós tivemos desenvolvimentos muito significativos nessa área. Quando eu cheguei aqui, o NASP tinha o quê? Talvez 5, 6 cursos. Tinha letras, ADM, estava começando comunicação, pedagogia, teologia. Acho que eram esses. Acho que não tinha mais. Acho que eram esses 5. A administração era um curso recém-começado, estava no 2º ano, e comunicação estava começando naquele ano. Então, acho que eram esses 5 cursos, né? Então, nesse período que eu estou aqui, a gente tem hoje 18, 19 cursos. Quantos cursos a mais a gente tem? Né? Então, acho que isso foi um crescimento assim, bem importante, né? Sem falar que a variabilidade... sim, a gente tinha engenharia civil já existia engenharia civil. A variabilidade dos cursos, né? As áreas diferentes que os cursos abrangem. A gente tinha na área de educação, sociais aplicadas, né? E engenharia civil era quase que isolado ali na área das tecnológicas, né? Hoje a gente tem as engenharias, a gente tem na área de saúde, a gente tem na área de sociais aplicadas, na área das humanidades. Então, é um leque muito mais amplo, né? Então, além dessa ampliação de cursos, outra mudança, acho que significativa, que a gente pode destacar nessa parte acadêmica foi a chegada do EAD. Né? Inicialmente como parte da carga horária de disciplinas presenciais, depois uma disciplina totalmente EAD para alguns cursos, depois uma disciplina totalmente EAD para o NASP inteiro, né? Aí, o início dos cursos 100% EAD, e hoje a gente tem implantado uma parcela em torno de 20% da carga horária dos cursos presenciais em EAD. Então, acho que isso é uma mudança muito importante do ponto de vista acadêmico que a gente teve nesses últimos anos. E quais
quais foram os primeiros cursos da modalidade EAD aqui? Foram 6 cursos. Nós começamos com administração, ciências contábeis, pedagogia, letras português e 2 tecnólogos, né? Tecnologia em gestão de recursos humanos, tecnologia em processos gerenciais. Na verdade, 2 bacharelados, né? Administração e ciências contábeis, 2 licenciaturas, pedagogia e letras português e 2 cursos tecnólogos, gestão de recursos humanos e gestão de processos gerenciais. E ao longo da sua trajetória profissional aqui, teve algum momento que foi especialmente desafiador? Com certeza, 2017, o período de gestação dos 6 cursos do EAD. Com certeza foi o período mais desafiador. A gente trabalhar de levantar quase, não vou dizer que foi do zero, mas quase do zero, tudo que precisava para a gente começar os cursos EAD, né? Produção de conteúdo, buscar professores para produzir conteúdo, buscar os coordenadores para organizar e coordenar esses cursos antes de eles começarem, né? Sem falar que a lógica de um curso EAD é diferente, a gente não estava acostumado como instituição, como professores, como coordenadores a pensar na lógica do EAD. Então foi um aprendizado que a gente teve que fazer em pouco tempo, até relativamente pouco tempo, com os recursos que a gente tinha, que também nós não tínhamos, sei lá, muitos professores disponíveis. A gente trabalhou com o grupo que nós tínhamos aqui, um grupo valorosíssimo, né? Os coordenadores, que eu tenho assim uma estima enorme pelo trabalho que eles fizeram nesse início do EAD, foram o professor Aller na pedagogia, a professora Creriane em letras, o professor Wagner em ciências contábeis, o professor Cristiano Kist em administração, e nos cursos tecnólogos o professor Cristiano Kist também. Então nós começamos ali com esses 4 coordenadores valorosíssimos, que foi assim uma jornada incrível. E hoje ver o EAD com esse monte de cursos que tem aí e o que acontece também no presencial, a gente olha para trás e vê que Deus cuida de tudo, Deus dirige tudo, e a gente só pode sentir gratidão. E falando agora em dificuldades mesmo, como o senhor falou que teve que começar muita coisa do zero na gestação da EAD, eu imagino que muita coisa teve que ser reinventada e reaprendida na época da pandemia aqui no NASP, né? Como foi lidar com esse primeiro impacto da pandemia? Olha, isso talvez tenha sido meu segundo momento mais desafiador. Por que segundo, né? Podia ser o primeiro, né? Mas eu acho que o processo de lidar com o EAD em 2016 me ajudou. Eu digo sempre que 2016 foi um período que me ajudou a desenvolver confiança em Deus. Então, quando chegou a pandemia 2020, eu já sabia que não era tanto sobre eu ou o que eu iria fazer, mas a minha disposição enfim, estar disposto a fazer aquilo que fosse necessário e confiar em Deus na direção dele para tudo. E aí a gente consegue enfrentar a situação sem se desesperar, né? Eu acho que Deus me colocou no EAD para me preparar para estar na direção de graduação do campus EC em 2020. Não sei se é isso, lógico, né? A gente só imagina essas coisas. Mas eu acho que se eu não tivesse passado pelo EAD, 2020 teria sido um período, 2020 e 2021, teriam sido 2 anos extremamente difíceis, assim, quase insuportáveis para mim. Mas não, o EAD me preparou para isso, acredito muito nisso. E como foi? Foi viver um dia de cada vez. Assim, literalmente, o período de pandemia, a gente teve que aprender a viver um dia de cada vez. E lógico, não é uma coisa que eu na direção de graduação fizesse sozinho. Foi um momento em que o NASP como um todo percebeu a necessidade de trabalhar em conjunto, né? Então, a gente que trabalhava na direção de graduação sob a liderança do professor Afonso, né? Nós nos unimos, diretores de graduação dos 3 campi, para procurar encontrar as alternativas em como viabilizar as aulas naquele momento, né? De parar de ter aula presencial, como a gente vai fazer isso, essa transição para tudo online, né? Então, isso tudo nasceu das nossas reuniões ali com o professor Afonso, nós trocando ideias ainda, né? E ali foi surgindo. Eu lembro muito bem a primeira reunião que a gente fez via Zoom
com os professores para dar para eles as primeiras orientações do que ia acontecer nas próximas semanas. Era um momento assim de todo mundo muito tenso, sem saber direito o que ia acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, mas sabendo que as coisas não iam parar, né? E aí de que jeito as coisas iam continuar. Então foi um momento de muita paciência, de muita conversa, de ouvir bastante, de estar disponível para as pessoas, no sentido de encarar tranquilamente. Vem uma questão, uma dúvida, um questionamento, a gente procurar responder o mais rápido possível, para as pessoas verem que, apesar da novidade, apesar da imprevisibilidade em diversos aspectos, a gente tinha condição de continuar com relativa tranquilidade e sempre confiando em Deus. Amém. E na sua opinião, qual é o diferencial do NASP em relação a outras instituições de ensino? Olha, não há um diferencial, eu diria. Eu acho que tem alguns. Mas eu acredito que o principal diferencial do NASP, comparado a qualquer outra instituição de ensino, é o nosso desejo, a nossa intenção de refletir a Cristo em tudo que a gente faz. Né? E isso tem implicações em diversas dimensões, inclusive na sala de aula, inclusive na maneira como a gente encara a ciência, na maneira como a gente faz pesquisa, na maneira como a gente entende e vê o nosso aluno. Isso tem impacto em diversos aspectos, né? Então, quando a gente entende que a gente é uma instituição confessional, está aí o nosso principal diferencial. Não é outra coisa. Nós somos uma instituição confessional cristã adventista. E a gente, como instituição, a gente vive em função desses princípios que sustentam essas crenças, né? E a base do que qualquer ser humano faz estão nas crenças que esse ser humano tem, né? Então, como instituição, esse é o nosso principal diferencial, não tem a menor dúvida. É esse o nosso principal diferencial. Qualquer outra coisa, digamos assim, eu não vou dizer que é secundário, mas digamos, complementar a isso, né? Qualquer outra coisa que a gente faz para se diferenciar que não tenha uma conexão com essa questão central, eu acho que não é um diferencial de fato. O nosso diferencial de fato é qualquer coisa conectada a essa nossa questão confessional. É isso. E o que você diria que o NASP representou ou representa para você? Como impactou a sua vida? O NASP, para mim, especialmente esse campus, né? 40 anos desse campus, né? É um campo de oportunidades. Eu encontrei aqui as principais oportunidades da minha vida, ou muitas das principais oportunidades da minha vida, né? Aqui eu tive a oportunidade de construir uma carreira. Eu cheguei aqui terminando o mestrado, né? Então eu estava começando a minha carreira. Eu fiz a minha carreira aqui. E eu sou muito feliz e muito grato por isso, né? Aqui eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu nunca sonhei que eu iria fazer. Eu nunca imaginei que eu ia coordenar cursos de graduação. Coordenei curso de graduação. Nunca tinha me passado pela cabeça que eu ia trabalhar com EAD. E eu fui um dos pioneiros em EAD aqui, sabe? É uma coisa que, humanamente falando, não é aquele tipo de coisa que você coloca assim como meta da sua carreira. Não, aconteceu. E agora com a extensão a mesma coisa. Eu acabo, na direção de extensão, descobrindo coisas que me trazem muita alegria no trabalho. Assim como eu descobri no EAD, assim como eu descobri na graduação. Então, acho que o NASP tem essa instituição me ensinou muito isso, né? A me colocar disponível e a não recusar as oportunidades que aparecem diante de mim, né? Porque a gente só ganha com isso, a gente só cresce com isso. E melhor do que tudo, a gente cresce, ganha, mas o principal disso é que a gente contribui. E isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Então, o NASP para mim representa isso tudo, né? Sem falar que, lógico, aqui eu fiz minha família, aqui conheci minha esposa, aqui eu tive meu filho. Então, a minha vida gira em torno dessa instituição, né? Isso é muito, muito legal, muito gostoso. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. Que Deus continue sendo louvado com o seu trabalho. Amém. E até a próxima.